Olá, eu sou a Tuti e esse é o Prestando Contas. Autoridades vêm aqui conversar comigo claramente, facilmente, para falar sobre sua cidade, sua administração, como tem sido, suas contas também, porque esse é o Prestando Contas. Hoje, comigo aqui, prefeito Jefferson Brum. Ai, que prazer, da minha cidade, Itapetininga. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Tuti. Eu sou o Jefferson Brum, prefeito de Itapetininga e muito amigo aqui da Tuti, já puxando o saco, que eu não quero que ela aperte muito. Porque não adianta, viu? Porque você já está acostumado com os nossos microfones. Verdade. Você, na verdade, é legal a gente contar um pouco dessa história. Você, claro, advogado, comunicativo, tudo bem e tal. A gente mudou um pouquinho essa chavinha e a gente tem até que assumir que um pouquinho dessa chavinha pode ter mudado no microfone que a gente te convidou para participar de comentários. Eu posso falar que começou ali uma vontade política ou não? Já tinha isso na sua vida? Olha, Tuti, o interesse pela política, né? Eu já tinha, né? Já acompanhava a política, mas a minha profissão, ela nunca me permitiu discutir a política, né? Eu saio de casa muito cedo, com 14 anos, então eu vou para um seminário. Com 18 anos eu já vou para o exército, concursado, eu sou sargento do exército na reserva. Quando eu saio do exército eu entro numa concessionária de serviços públicos, né? E naquele momento que eu começo ali a frequentar a rádio com o seu convite, né? É o momento que eu deixo de ser um servidor na CLT da concessionária, passo a ter o meu escritório independente e particular, ou seja, aí eu posso falar pelo Jefferson. Porque até então antes era uma concessionária de serviços públicos, né? Antes era o Exército Brasileiro. Então aquela vontade de ir acompanhando e estudando a gente já fazia, né? Mas a partir daquele momento eu tô livre para discutir, dar opiniões, sem que a minha opinião seja levada como uma opinião de um órgão. Sim, né? Era só você, né? Exatamente. Ali você era muito pessoa física, né? Exatamente. Né? Eu passo a ter uma liberdade de poder ter a minha opinião sem um rótulo de uma entidade, né? Então, começa sim, ali, então, não à vontade, mas sim a aparecer o Jefferson, a opinião do Jefferson, como o Jefferson pensa, como ele se expressa, né? Qual é a sua vocação, como ele pretende, como ele enxerga o crescimento, como ele enxerga a política, né? E começo ali a ter os meus primeiras concordâncias, primeiros aceites, né? Começo a ir pra rua e as pessoas, apesar de ser a rádio, mas as pessoas escutam o Jefferson Brum. Ah, você é o Jefferson Brum da rádio, concordo com você, realmente tal dia você fez um comentário sobre isso e é isso mesmo. Então você começa a ver que a sua opinião, ela expressa a opinião de muitas pessoas. Né? A sociedade concorda com você, a sociedade também tem o mesmo desejo que o seu, né? E isso começa a dar, então, uma empatia entre o Jefferson e a população. Sim, exatamente. Né? Isso começa a crescer. E é muito engraçado, você agora cumprimentou aqui na frente o Fadiga, né? E logo que eu conheci o Fadiga, uns 4 anos atrás, ele falou, eu escutava sempre o senhor lá na rádio, com os comentários, e até fez um comentário de um comentário que foi há quanto tempo atrás? Há 12 anos atrás? Nossa! Né? Então veja que a gente marca, né? Marca. A rádio marca, a política, ela marca, né? Muitas vezes a gente consegue pontuar situações que é exatamente aquilo que a pessoa está vivendo, que é muito importante para ela, que ela não concorda. Sim. Né? Então, sim, tu te nasce ali. E por isso todo o meu carinho, né? Se a gente pode falar aqui, pela superdifusora, né? Muito. Aí o Antônio, Marco Aurélio, a Mônica, o Bruno, né? Na época tinha o Jardim que fazia parte lá dos comentários esportivos, né? Então eu lembro de toda essa turma com muito carinho, né? E acredito que se não fosse aquele start, não teria essa progressão. Que coisa, né? A gente nunca sabe as decisões, né? A mão de Deus, né? A vida é uma roda, né? E eu acredito que sim, porque ali eu começo a ser convidado para participar de alguns eventos, né? Para dar orientações, começo a atuar também na parte do direito eleitoral, porque daí os políticos da época começam a me procurar para fazer ações, né? Sim. Que é a minha área, eu sou advogado, né? Tinha essa especialização, mas começa a ficar mais notório. Eu começo também a advogar e participar da parte eleitoral, né? Eu começo a assumir lideranças partidárias, né? Começo a ser dirigente partidário. E aí isso se desenvolve na minha carreira política, que é em 2017, aí, dia 1º de janeiro de 2017, assumindo a Secretaria de Negócios Jurídicos de Itapetininga. Aí você já foi de encontro com a sua profissão, né? Exatamente, né? Eu até aceito, né, o convite, porque eu já tinha participado
pontuando algumas eleições antes, já tinha tido convites para participar não só aqui da Prefeitura de Itapetininga, mas de outras prefeituras, né, aqui da região. Porque quando eu trabalho na concessionária, a concessionária abrange aí mais de 50 municípios. Né? Então, como institucional, como advogado, né, eu sempre frequentei as câmaras, as prefeituras, né, os fóruns de toda a região. E, então, assim, tinha bastante contato e, né, as pessoas sabiam que eu gostava, até pela rádio, pelas ações. Sim. Né? Então, eu tive alguns convites, mas nunca aceitei. E ali naquela eleição de 16, eu participo efetivamente, principalmente na parte de advocacia, apesar de ser também um presidente partidário já naquela eleição. E vem o convite da Simone, então, que ganha para mim assumir a Secretaria de Negócios Jurídicos. E eu aceito porque eu penso também numa progressão de carreira dentro da área jurídica. Era a minha área. Tá, eu porque me sinto reconhecido na né? profissão. Né? A nossa cidade já tem muita história no direito, né? Então a gente sabe que além de Itapetininga, só lá Itu que tinha uma faculdade, né? Então vinha o pessoal lá de registro, né? Subia todo, pensa na FKB antigamente, subia de registro para cá, pessoal de Apiaí, né? Então toda essa região ela vinha para Itapetininga. Itapetininga tem um fórum aqui, Poder Judiciário excelente, né? Daqui saem desembargadores, é um fórum sério que merece elogio. Então tem muita robustez, tem muito advogado bom, tem muitos aí desembargadores aposentados, delegados aposentados, procuradores, tem muito renome na área jurídica. E quando a Simone me convida, eu tenho um momento ali para escolher, para tentar entender se sim ou se não. E eu me sinto assim, envaidecido naquele momento. Falando, nossa, tem tanta gente boa na cidade. Sim, né? Tem tantas pessoas com também, né? know-how para assumir esse cargo. Então, eu ser convidado me deixa muito feliz. E pode ser que seja uma progressão na minha carreira na área jurídica. Então, nem naquele momento eu fui com uma intenção política de um dia ser um candidato, de assumir a prefeitura. Né? Fui realmente para crescer dentro da área jurídica, porque eu pensei que foi uma oportunidade única. E realmente né? Porque só de repente... sabe atuar numa prefeitura quem já foi, né? Eu fiquei só pensando tem que na cidade. Viajei no tempo aqui e pensando assim, era o primeiro mandato da Simone, apesar dela ter uma bagagem, já conhecia, Câmara, tudo mais... Ela ia precisar de um respaldo jurídico importante, porque ela tinha as ideias, tinha aquela parte bem, né, de falar bem e tudo mais. E daí, eu posso falar isso, eu posso falar aquilo, eu posso prometer isso, eu posso prometer aquilo. Então, o seu papel naquele momento como cidade, como administração, era muito importante também. Sim, com certeza, né? Hoje nós vivemos um outro momento, né? Eu tenho aí 6 anos já de experiência, né? Mas quando a Simone senta a primeira vez na cadeira, é muito difícil. Você tem que compreender a máquina pública, você tem que conhecer os funcionários, você tem que criar o seu fluxo, tem que licitar, contratar, pagar, fazer leis, né? Então, assim, o Poder Executivo ele tem bastante necessidade de muito apoio do setor jurídico, né? E naquele momento, então há 6 anos atrás, aí com 36 anos de idade, né? Novo para assumir um cargo dessa postura, né? Eu vou para fazer o meu trabalho. Então eu lembro que eu ligava as luzes da prefeitura nessa época que eu entrei. Chega de 6 horas da manhã, eu era o primeiro. Você estava lá para estudar? Para conhecer, tinha muita coisa para fazer. Você tem que conhecer de onde que vem o papel, para onde que vai o papel. Não é como advogar no escritório. Seu cliente entra, você escuta, você faz a ação, você protocola, você vai no fórum. E é uma ação específica, né? Exatamente. Agora, na prefeitura não é só advogar. Né? Um secretário tem responsabilidade, a folha ofício, aquela folha 4 que está ali, ele fez uma licitação, ele empenhou, ele comprou, tem procedimentos administrativos, né? Tem todo um fluxo, é uma mini prefeitura cada secretaria, então tem muita coisa para fazer além de advogar. Fora que a parte da advocacia ela é específica na advocacia pública. E tudo que é público vai Então, ferrar se não for bem feitinho, se você nunca defender uma prefeitura, você pode ter conhecimento técnico, mas você não tem a prática. Né? Só tem uma prefeitura em Itapetininga. Então, ou você trabalhou lá, ou a prática você vai ter que adquirir. E para você não errar na prática, você tem que estudar muito mais, você está muito mais tempo treinado. E, logicamente, isso demanda muito mais tempo. Sim. Né? Se você não gastar o seu tempo estudando e praticando e exercendo, você não vai conseguir chegar no know-how que pessoas que têm aí muito tempo executando. Né? Então, eu começo como secretário de Negócios Jurídicos. Em poucos meses, a Simone me convida para que a gente botasse em prática uma proposta da campanha, que era a Secretaria de Finanças e Administração da Prefeitura, elas eram juntas, era uma secretaria só, o nome era Administração e Finanças, e a gente já na campanha colocava que isso, né, através da voz dela, né, que era candidata, que isso era errado. Quem compra não pode pagar.
A gente tem que ter filtro na administração pública. É diferente da empresa. Na empresa você é dono, você escolhe o que comprar e você paga. Sim. Na administração pública isso não pode acontecer. São dois atos completamente diferentes, né? Exatamente. Então, imaginemos, muitas travas da administração pública retardam o serviço público, certo? Mas eles existem para dar uma transparência. Eles existem para cortar pessoas que têm pensamentos ruins, né? Sim. Uma corrupção, uma improbidade, né? E, logicamente, comprar e pagar dá muita margem para pessoas que queiram fazer coisas erradas, né? Os processos são completamente diferentes, né? É verdade, exatamente, nunca tinha né? pensado nesse jeito. Se eu escolho de quem comprar e eu escolho pagar, quem é que vai me fiscalizar? Né? Tem que ter setores, então naquele momento a gente separa, né? Eu com o secretário de Negócios Jurídicos preparo a lei, enviamos para a Câmara, separamos as secretarias e eu vou para uma secretaria que a gente nesse momento abriu, que é Administração e Planejamento, que é a secretaria que licita, que faz as compras, que faz a aquisição de tudo aquilo que a prefeitura precisa e também no planejamento, além de planejar a execução orçamentária, de planejar o andamento e próximas ações da prefeitura, você faz o que para nós foi o primeiro boom econômico, que é a liberação dos empreendimentos imobiliários, né? Então eu sempre gosto de citar que a administração anterior que nós começamos em 2017, tinha liberado 4 empreendimentos. Empreendimentos são loteamentos ou condomínios. Nós apenas na primeira gestão liberamos 68. De 4 para 68. E você né? sempre tomou cuidado com essas liberações? Porque eu lembro de uma época de Tapetininga, eu vou falar coisas aqui, são lendárias, ou verdades, ou fofocas, ou não sei o quê. Mas eu lembro de uma época que falava assim, tudo que é empreendimento que está sendo liberado agora, não vou nem falar de administração, tá? Tem trocas. Tudo tem trocas. Para você chegar lá, um cara que, militar, agora que eu fiquei sabendo, e pensa no que vai falar, é jurídico. Foi muito sério esse negócio de brecar isso, mas ao mesmo tempo liberar muito? Olha, Tuti, na verdade, se o proponente, se a pessoa que está requisitando aquela liberação, ela tem um checklist, tem as documentações, já está descrito numa lei. Você não escolhe quem você vai liberar ou não. Existe uma lei, que é um pré-requisito. Então, basicamente, ele vai te entregar um checklist. Se o cara crachar, bateu, você libera. Tique, né? tique, não tem mais. Não existe uma lei para cada empreendimento. Não tem uma mudança, todos têm a mesma. E se você negar, se você indeferir, tem que ter um motivo. O que acontece é que, muitas vezes, muita coisa que estava lá parada, não tinha nem o deferido, nem o indeferido. Parou. Simplesmente estava lá. Né? Então a gente faz aí, realmente, porque, Tuti, não é só o liberar, é o fomento econômico. Né? A gente vê hoje o Brasil, né, tanto o governo federal quanto o governo estadual, apostando muito na construção civil. Né? Claro que a gente coloca a moradia popular, que é quem mais tem necessidade, é mais fácil de se financiar e tem um giro econômico mais rápido. Por quê? É muita tributação, gera emprego do servente de pedreiro até o final da cadeia econômica construtor, todas as lojas de materiais de construções, né, engenheiro, arquiteto. Então o dinheiro ele circula muito rápido, gera muito imposto e o governo arrecada muito com isso. Né? Então a construção civil eu sempre coloco que é a injeção na veia de recurso econômico. Da economia para tudo que é lado. Eu vou aproveitar esse ensejo a gente não precisa ter uma ordem aqui só pra gente fazer não perder o fio da meada. Você falou de casas populares. Como que tá hoje para Itapetininga, CDHU, casas populares? Tem alguma novidade? Cadastros? Como que tá isso hoje? Olha, Tuti, existe o segmento privado, né? O privado financiado pelo poder público, que é Minha Casa Minha Vida, né? A antiga Casa Verde e Amarela, que hoje mudou o limite de crédito, então subiu bastante, né? Isso ajuda muito as construtoras, ajuda também as pessoas, né, a financiar, vai ter uma oferta muito maior, mas aí a gente tem que entender que é privado. Vem uma construtora, ela compra seu terreno, ela constrói ali a casa, o apartamento, ela coloca à venda, a pessoa vai lá na Caixa Econômica Federal ou nos demais bancos, mas a gente é acostumado sempre, né, que é a maior financiadora que é a Caixa, pede financiamento, ela vai ter que apresentar seu lerito, comprovar que tem capacidade de pagamento e vai financiar o seu imóvel. Compra normal. Compra normal, claro que tem um subsídio, né? Então, isso é algo que a prefeitura participa. Nas liberações, então a gente libera rápido, a gente consegue dar toda a celeridade que o empreendedor precisa. Mas é uma relação comercial entre o privado e a construtora, com o financiamento do governo federal. Nós temos também, junto ao governo do Estado de São Paulo, a Casa Paulista. Tá? Que é onde ao invés do governo federal fomentar e financiar e dar subsídios, é o governo do Estado de São Paulo que faz.
também a construtora, e passa pela prefeitura, a prefeitura dá anuência, ela pede ao governo do estado, se habilita junto ao governo do estado, e aí Itapetininga recebe essas unidades. O que é o bom nisso? A pessoa paga mais barato. Ela vai ter uma parcela muito menor, né? E aí, aqui em Itapetininga já existem aprovadas hoje 500 unidades nessa modalidade. Mas não são habitações que essa pessoa vai ser sorteada e vai receber de graça. Também ela tem que se interessar pelo imóvel, ela tem que comprovar, mesmo que menor a parcela, a capacidade econômica, né? Então, só que ela vai pagar muito menos porque tem esses subsídios, né? E existem alguns programas do governo federal que hoje nós estamos cadastrados para receber também aí, em média de 500 unidades, que aí sim vão acontecer de uma forma diferenciada, com sorteios, né? Aquela ação antiga que lá atrás acontecia de dar a casa, isso não existe mais. Né? Tem uma parcela pequena, né? Sempre tem uma parcela pequena. Né? E aqui em Itapetininga a gente está em vias de entregar algo exclusivo, né, que nós fizemos na gestão passada e que agora está finalizando, que é o lote social. Então aqui também a gente não é uma casa, mas é um lote para que a pessoa possa então levantar. E aí você recebe um lote muito bom, com toda a infraestrutura de água, esgoto, asfalto, iluminação, com uma parcela aí, em média de R$50. Mas essas as pessoas já foram contempladas? Essas já foram contempladas aí no final da primeira gestão e a gente entrega agora. Finalizando essa entrega, a gente deve abrir mais unidades. De lote? De lotes. E de casas, como que tá? O município ele não financia casas. O município ele não vai construir casas para financiar, até porque o governo do estado de São Paulo e o governo federal, mais as construtoras fazem isso. E com certeza elas fazem melhor e mais barato do que nós, mas hoje em dia não tem mais CDHU, essas coisas? Aqui? Mas CDHU é estado, né? Sim, mas não tem mais aqui para sorteio essas coisas? No momento não tem aberta para sorteio, mas tem para inscrição. Então o município está sim cadastrado para receber unidades da CDHU. Mas hoje não existe sorteios pré-programados. Mas sempre, Tuti, CDHU, sempre é uma questão com o Estado. E existe também programas com o governo federal. Eu acho que o único município que eu conheço que existe assim uma fomentação de uma casa pronta e financiamento é a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, eu sei. Que é outro governo particular, né? Não sei. Na verdade, a cidade de São Paulo é o terceiro maior arrecadação do Brasil, né? Apenas o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro tem um orçamento maior do que a cidade de São Paulo, né? Então, os outros municípios, eles não têm uma capacidade econômica de construir uma casa e aí financiar com juros baixos para o cidadão, né? Quem faz isso realmente é o governo federal, o governo estadual, até porque, Tuti, hoje, por exemplo, em Itapetininga, todo mundo consegue, né? Tem muito, por isso que liberou bastante empreendimento. Todo mundo hoje tem oferta. Sim, tem bastante por aqui. Exatamente. Então, se eu não comprei porque eu não consegui encontrar, não. Muitas vezes você não consegue ter a renda, a gente compreende, que aí até entra o lote social. Porque dentro do lote social é quem ganhava até um salário mínimo, quem tinha um nome restrito ou não conseguia comprovar renda, que muitas pessoas são autônomas. Né? Então, ela não tem o lerite para comprovar a renda lá no banco. Muitas pessoas têm o nome está sujo, ela está lá escrito no salário, não consegue que o banco financie. Então, a gente criou esse sistema do lote social para essas pessoas que têm uma renda muito baixa ou que não conseguem comprovar renda. Porque as demais pessoas conseguem participar dos outros programas habitacionais, que é a Minha Casa Minha Vida, Casa Paulista. Aí consegue, né? Fazer. E exatamente. Até um incentivo. Então, para Itapetininga, isso aqui é de Itapetininga, lote social. Lote social é exclusivo, né? É algo inédito, né? A gente não conhece esse programa em outros municípios, pode ser que até que existam, né? Mas a gente não tem esse conhecimento. E é algo que só aqui em Itapetininga tem, porque é algo realizado pela Prefeitura de Itapetininga. E outra coisa que eu ia te perguntar, uma das coisas que a gente sabe que sempre é polêmica em qualquer cidade, a gente já falou com vários prefeitos e sempre a saúde. Só que Itapetininga tem uma particularidade do negócio do hospital, de uma cidade que sempre foi o hospital regional, atende muitas cidades. Qual que é o cenário hoje da saúde de Itapetininga? A saúde a gente tem que separar, tá? De maneira menos técnica, né? Porque a população nos compreenda. Isso. Em a saúde básica, que são os postos de saúde e o hospital. Sim. Certo? Então, na saúde básica, eu vou colocar aqui uns números, a gente tem que entender que sempre tem que fazer parâmetro com outros municípios. Tá bom. A saúde sempre vai ter problema, porque você quando está doente, quando você está com dor, você está insatisfeito. Você não vai chegar feliz. Exatamente. O Sr. Marcos Cunha, aqui da Unimed, já fala isso pra gente, que é aquela calma dele, igual você, assim,
Gente, ninguém chega na Unimed feliz. Ninguém chega a cuidar da saúde, da doença feliz. Exatamente. Então é uma coisa que sempre vai ter. Mas o que você corre Você vai atrás? para o hospital com a mãe, com o filho, com o parente, com o amigo. Você está preocupado, você está irritado, você quer que seja sério. Você quer que tenha um diagnóstico rápido, que aquele diagnóstico rápido tenha um remédio realmente eficaz, uma cirurgia realmente eficaz. Você espera soluções porque é alguém que você ama e Ali que você na quer hora. bem. Exatamente. Então, sempre vai ter situações a melhorar na saúde. Mas, por exemplo, Tuti, o Ministério da Saúde, tá? Então não é uma revista, um jornal de Itapetininga, o prefeito falando, Ministério da Saúde, então, inclusive você pode jogar aí no Google, você vai achar isso na Globo.com, né? Porque é o ranking divulgado pelo Ministério, né? É bom frisar isso. Coloca Itapetininga como a terceira melhor saúde básica do estado de São Paulo. Né? Então tem como melhorar? Tem. Inclusive a gente pode ultrapassar o segundo e virar primeiro, né? Tem dois, então, isso mas mesmo. nós somos 645 municípios. Sim, e é o terceiro. Nós somos o terceiro melhor município em saúde básica no estado de São Paulo. Né? Então, realmente, volto a frisar, temos a melhorar? Temos, mas estamos aí à frente da maioria? Sim. Então, a gente vem realizando um bom trabalho e essa é uma classificação que nos deixa muito contente, no qual eu sempre elogio a equipe da saúde, porque depois a gente continua aí a minha história administrativa, mas eu fui 3 vezes secretário da saúde, Sim, né? já vou contar sobre um negócio então, que a saúde básica a gente vê caminhando muito bem, crescendo bem, né? Atingindo números muito, muito bons, né? Quando a gente coloca nesse parâmetro com outros municípios. Aí a gente vem para o nosso hospital e eu tenho muito orgulho do que vem acontecendo no nosso hospital. É bom lembrar que aqui nós tivemos em 2004 uma situação de colocarem uma placa e chamarem ele de hospital regional. Né? Mas ele, tudo bem, pode atender a região, mas ele é municipal, quem paga a conta é o município, ele nunca passou a ser do estado. Né? Um hospital que na época diminuiu muito os leitos, porque se fechou maternidade, se fechou psiquiátrico, se reduziu leitos. Né? E fora essa redução, se trouxe mais 13 municípios para dentro dele. Né? Então, realmente se criou uma situação ali ruim. Né? Eu acho que essa palavra, a situação que se transformou era ruim. Não devia ser boa já, porque nunca foi bom, em lugar nenhum, sempre tem dificuldade, mas acho que piorou a situação. E agora, Tuti, logo que eu assumo, eu consigo aí negociar com a Nipo brasileira. Eu descubro que a Nipo brasileira, né, que é a terceira melhor gestora hospitalar do Brasil, ela só está atrás de Sírio de Einstein. Né? Quem conhece lá em São Paulo vê a potência que é um hospital particular muito bom aí que a comunidade japonesa trouxe, né? Quando tem a comunidade japonesa, a gente já sabe que o negócio é... Eles são ponta firme. Eu ia fazer outra expressão aqui. Mas boa lá. Não posso não. Mas enfim, eu não descubro... nesse horário, gente. Não nesse horário, isso mesmo. Aí eu descubro que eles estão tentando comprar uma Santa Casa. Eles estão negociando ou a compra da Santa Casa de Itapeva ou a compra da Santa Casa de Tatuí. Né? Então eu vou até eles, eu converso, explico situações, já tinha um pouco de contato, mas não uma relação tão próxima. Explico como é nosso hospital e consigo trazer eles aqui para assumir um contrato emergencial. Né? Eles vieram para Itapetininga, eles passaram aqui aí alguns meses no contrato emergencial. Conseguimos estabelecer uma relação de confiança, porque não é fácil estabelecer uma relação de confiança com eles, na área de saúde principalmente, né? Então eles conhecem, eles veem que o prefeito só cobra... E com o nosso histórico, a gente tem que ser sincero aqui, vai? E que o nosso histórico também não estava muito legal. Evitar, mas assim, isso é uma grande realidade, porque sempre que a gente negociou em São Paulo para ajudar a Itapetininga, eles jogam, na verdade é isso que acontece, eles jogam na nossa cara. Né? A gente foi 2 vezes fantástico aqui, né? A gente passou 2 vezes fantásticas histórias daquilo que aconteceu dentro do nosso hospital. A gente não tem um nome, não tínhamos até então um nome bom dentro da DRS, dentro da Secretaria Estadual de Saúde, né? Mas nessa negociação com a Nipo, ela vem e ela entende que aqui o prefeito, a gestão como um todo, não interfere. A gente não indica do porteiro ao médico-chefe, a gente não indica ninguém. É vocês que vão cuidar. A gente só cobra a execução. Chave na porta, mas eu só vou cobrar a execução. Eu vou vir aqui todo dia, porque todo dia eu vou até o hospital e cobro a execução. Você vai no hospital todo dia? Todo dia eu vou no hospital. Você faz questão de estar lá, ver? Agora a gente está com uma reforma, então depois que a reforma começou de forma mais abrupta ali, que a gente já vai chegar nesse ponto, eu dei uma diminuída. Mas até então todas as manhãs eu estou no hospital, certo? E na maioria das vezes passo leito por leito lá no hospital. Ai, que bom. Tá? Então assim, porque eu gosto, a gente vai passar aí nessa linha, eu vou falar para vocês. Mas, e quando a Nipo vem, eu consigo convencer a Nipo que o dinheiro que ela ia gastar para comprar um hospital, para ela poder fazer a filantropia que ela queria, então que ela ajudasse o nosso hospital.
Sim. Olha, quando você vai comprar um hospital, vai vir com passivo. Você não sabe a ação trabalhista, as cargas tributárias, tudo aquilo que você vai receber pode ficar preso muito tempo aí que você. Se vocês têm a intenção de fazer a filantropia, de fazer o bem, e de estar num lugar realmente que vocês possam comprovar o que vocês atuam, né, dentro do SUS, investe o dinheiro aqui. Vem ajudar nós aqui, ó. E o que aconteceu, Tuti? Vieram, né, participar de uma licitação. Claro, a gente deu a oportunidade para que outras entidades fizessem isso, mas vamos ser sinceros, só Itapetininga tem isso. Torceu. Nunca no Brasil você vai achar um hospital público com uma entidade particular veio e tirou o dinheiro dela do bolso. Não é dinheiro federal, não é dinheiro estadual, não é dinheiro municipal, é dinheiro dela, particular. É dinheiro que ela ganha lá no hospital particular de São Paulo, nas unidades que eles têm. Eles pegaram o dinheiro deles e estão investindo aqui mais de 20 milhões de reais na reforma de todo o nosso hospital. E é só aqui em Itapetininga que eles fazem isso? Só aqui. O único lugar que eles não são proprietários, que eles estão investindo o dinheiro deles aqui. Você chegou na pessoa certa, na hora certa, será? Provavelmente, eles estavam procurando, porque acontece, eles têm um certificado chamado SEBAS. Então, eles conseguem abater algumas cotas patronais lá do hospital particular dele, das atividades particulares que eles têm, até um certo limite. Então, eles estavam querendo comprar um hospital público para fazer isso. Eles atenderiam o SUS, ou seja, sem cobrar da população, para conseguir manter essa cota parte que eles têm de patrocínio. No final, eles não têm lucro, Tuti, porque o que eles conseguem economizar, eles dão em troca à sociedade. Então, aqui mas é fariam isso, exatamente, mas fariam isso dentro de algo que eles seriam proprietários. O que a gente conseguiu aqui é que eles fizessem isso dentro de algo que eles não são donos. Né? O município é dono desse hospital. Não é o Estado, não é a Nipo, o município é dono desse hospital. Amanhã vai ter outro prefeito em Itapetininga, um dia vai ter um outro prefeito aqui, vai continuar gerindo, uma outra prefeita vai continuar gerindo, e a Nipo não é dona. Amanhã pode ser que ela não seja mais a gestora do hospital. E aí, por que estão investindo esse dinheiro? Porque confiam realmente na administração. Então, são mais de 20 milhões de recursos próprios deles aplicados nessa reforma. Essa reforma ela importa aí no aumento de mais de 9 especialidades e mais de 57% na capacidade de leitos que nós temos. Por exemplo, a gente já duplicou a UTI do hospital, né? Já está dobrado. Todos os quadros foram reformados. Se você for passar em frente hoje do hospital, você vai ver que até o pronto-socorro já mudou de lugar, porque está sendo aberto ali. Será um aumento de mais de 10 mil metros quadrados, Tuti. Ufa! E vai ser lindo. Então, assim, para aquilo que o hospital se coloca à disposição de fazer, ele vai ficar perfeito. Mas muitas cidades ainda são atendidas aqui. Como mudou essa negociação? Eu lembro... Não, isso não mudou e não mudará, Tuti. Aí vem uma outra questão que a gente fala do hospital, que é uma proposta do nosso atual governador Tarcísio de Freitas, né, que eu estive com ele há 15 dias atrás, acho que hoje é sexta, exatamente 15 dias atrás, no Palácio dos Bandeirantes, e ele confirmou e está aí em dias de aparecer em orçamento e projetos executivos de ter um hospital estadual e regional aqui. Esse nosso aqui? Não o nosso. Outro. Que agora está na hora, né? Itapetininga teria 2 hospitais. O nosso hospital ele nunca vai deixar de existir, Tuti, porque o nosso hospital tem porta aberta. Então, numa urgência e numa emergência, aonde que você vai? Tem que ser lá. No nosso hospital, certo? A maternidade está ali no nosso hospital. Um hospital regional estadual seria como é aqui em Sorocaba, que quem passa na rodovia vê o Adib Jatene. Sim. Certo? Mas, assim, de uma forma bem simples de explicar, ele tem porta fechada. Se você estiver passando mal, você não vai lá bater na porta. Porque ele tem que vir através da transferência. Exatamente. É o que a gente chama, Tuti, de média e alta complexibilidade. Então, basicamente, aqui em Itapetininga, para a nossa realidade, né? E esse hospital não vai ser só para Itapetininga, vai ser para toda a região. Provavelmente ele chegue até a fronteira com o Paraná, até lá Itararé. Né? Atendendo tudo isso. Exatamente. Então, quer dizer, o nosso hospital aqui de sempre da nossa vida não tem possibilidade de ser estadualizado. Só seria se fosse outro hospital. Não é que não existe a possibilidade. A proposta do nosso governador, e que está sendo implantada hoje, não é mexer com o nosso hospital. E é por isso que nós estamos fazendo a parte que cabe ao município, que é deixar esse hospital o melhor possível para aquilo que ele se destina. Né? Então, assim, vai ter um hospital regional estadual, é maravilhoso. Mas a maternidade vai continuar sendo aqui. A urgência e emergência vai continuar sendo aqui. Ou seja, a baixa complexibilidade continuará sendo aqui, Tuti. Esse hospital regional,
que é estadual, que não terá a gerência, supervisão ou o pagamento realizado pelo município. Ele é para média e alta complexidade, ou seja, aqueles casos mais graves. Aqueles casos que hoje as pessoas ficam na fila, Sim. que não conseguem vaga. Especialidades. Exatamente. Então, E esse negócio de especialidades é a dor. Exatamente. E isso é uma das lutas de quem vai até o governador e fala o AME, o CROSS, Central de Vagas. Parece que a gente tem esse cabeçalho tantas e tantas vezes na conversa há tantos anos, né? Essa é uma luta ferrenha para você? Essa é a principal luta, Tuti. Acredito que não só do Jefferson, mas de todos os prefeitos, de todas as pessoas que labutam, trabalham na área de saúde. Que é você conseguir diagnosticar, ou seja, nós temos uma rede de saúde básica boa, né? Nós temos um diagnóstico rápido e bom, mas aí eu atendi a pessoa, eu fiz o diagnóstico, eu sei da cirurgia que ela precisa, E aí só que o meu hospital não realiza a cirurgia. E não existem hospitais, Tuti, não existem hospitais que façam tudo. Tá? Então, eu vou te dar um exemplo e eu sempre gosto desse exemplo. O melhor hospital de câncer, provavelmente, do mundo, Barretos. Sim. Mas ele é um hospital do câncer, não quer dizer que lá em Barretos as pessoas que moram lá, se tiver um problema cardio no coração, vão ser operados. Mesmo ele sendo o melhor do mundo em alguma coisa. Exatamente. Então, a saúde, ela se divide em especialidades. Então, a gente tem hospital para queimados, temos hospital do rim, temos hospital do coração, né? Porque ali ficam os especialistas, ali ficam os equipamentos e as pessoas vão até lá. Tá. Você imagina que sem Itapetininga, bem grosseiramente, tá? Assim, quando a gente fala, tem muitos técnicos, muitas pessoas que atuam na área, mas eu tenho que conversar com que todos entendam, né? Exatamente. Mas imaginemos que aqui em Itapetininga a gente tivesse um hospital especializado para o coração. Nós não temos tantas pessoas assim que consigam... vai precisar. Exatamente. Aí o profissional vai ficar parado. Ele é especializado. Quanto custa uma equipe parada? Né? Que também seria esse hospital. Então, assim, se criam hospitais especializados e as pessoas se deslocam até lá para que se otimize equipamentos, funcionários, especialistas. Né? Ali você faz essa concentração, como, por exemplo, é o Hospital do Câncer de Barretos. Então, existem situações mais recorrentes, situações que ocorrem mais nas pessoas. Para isso, se tem esses hospitais regionais localizados, como é o caso de Sorocaba. Sim, né? Que daí tem essa referência de várias coisas que a gente precisa de lá. Exatamente. Então, situações que ocorrem pouco, tem situações que ocorrem mais, mas que são de alta complexibilidade. Né? Então, quando você tem que fazer uma ponte de safena, quando você tem que fazer aí um cateterismo, são situações que aqui em Itapetininga, no nosso hospital, só para itapetiningano, você não conseguiria manter uma equipe só para fazer isso. Mas a gente tem uma situação média, recorrente, então a gente vai ter um regional aqui, essa equipe estará lá para atender não só Itapetiningano, mas também para a região. Mas vai fazer só isso. E aí, assim, de várias situações que ocorrem dessa forma, e a gente vai conseguir atender 90% desses casos. Hoje em dia, então, essa sua conversa com o governador, esse hospital virou um assunto muito importante para você, para colocar em prática o mais rápido possível? Olha, Tuti, com certeza, na área de saúde, ele é o principal assunto. Né? Até porque as demais áreas, que a gente fala sobre básica, é responsabilidade do município. Né? O nosso hospital... Já era, né? Juridicamente, Tuti, não seria, porque um hospital, ele é responsabilidade do Estado e da União. Mas aqui, ele é municipal, um dos poucos municipais que você vai encontrar no estado de São Paulo, se não me engano, são 3, né? Mas já que ele é municipal, a gente tem que cuidar. Sim. Então, é minha responsabilidade, eu tenho que cuidar. Então, a saúde básica, o nosso hospital Leôncio Bernardes, são responsabilidades nossas. Esse hospital, se você já está falando de média e alta complexibilidade, não tem como município, nenhum município, juridicamente já é dever do Estado da União, e você não vai achar municípios cuidando disso. Né? É muito caro e não existe demanda, não existe população suficiente para isso. Então, realmente, você precisa ter toda uma região. Aí a gente vai querer realmente que seja região para poder ser que o governo já enxergue desse jeito. Exatamente. Então, ele vai colocar em outro lugar. Então, esse seu plano que você está falando agora é você e o governador que estão com essa conversa. Posso falar que já é uma certeza? Você tem certeza? Eu tenho certeza porque eu confio no governador. E é uma conversa que você teve com ele. Exatamente, mas a gente tem que colocar esse ajuste e colocar alguns outros atores, né? Por muito tempo se discutiu uma estadualização aqui em Itapetininga. E na nossa campanha, tanto eu quanto hoje a deputada Simone, que foi a nossa prefeita de segunda gestão também, eu era vice,
né? Isso, A prefeita exatamente. a gente sempre trouxe a ideia que o melhor para Itapetininga é a construção do hospital. Que esse hospital nosso, mesmo estadualizado, o que nós nunca fomos contra, eu pelo menos nunca fui contra, porque se o Estado quiser pagar a conta, ok, eu deixo, isso é muito bom. Traz todo mundo que você quiser, né? Exatamente, mas o fato de você estadualizar não aumentaria leitos, não aumentaria especialidades. A gente precisava crescer, como a gente está fazendo, a gente está crescendo. Mas esse crescimento não daria para pegar toda uma região, né, que é o que uma estadualização sugere. Então, para a gente conseguir atender mais especialidades, mais pessoas com mais qualidade, a gente precisava construir um novo. Então, de qualquer jeito, teria que ser uma segunda unidade. Exatamente, né? E a gente começou a traçar algumas possibilidades, como, por exemplo, o hospital universitário. Vamos construir um hospital universitário. Né? Nessa redoma, o que aconteceu foi que hoje o nosso hospital municipal, o Léo Arce Bernardes, está sendo cadastrado como hospital universitário. Então, por causa da faculdade de medicina aqui. Por causa da faculdade de medicina que a gente conseguiu trazer na primeira gestão. Então, automaticamente ele vai ter que crescer em especialidades e em leitos. Porque você imagina, Tuti, que todo semestre aquele aluno vai aprender novas especialidades, novas barreiras. Então, o hospital tem que ir acompanhando para poder também ter dar essa aula, essa oportunidade de aprender na prática, né? Fora que você consegue um aumento aí de 30% no SUS por cadastrar ele como hospital escola. Né? Então, se modifica um pouco qual vai ser o hospital construído, a mais ou a menos, mas se mantém a ideia de que para Itapetininga ter uma saúde melhor, para Itapetininga melhorar a saúde, precisamos de um novo hospital. O governador, então, traz essa proposta na campanha dele. Né? Claro que existe aqui uma discussão muito grande do que seria melhor para Itapetininga, cada um com uma opinião, né? Várias pessoas, cada um defendendo seu ponto de vista, mas quem banca a ideia é o então candidato Tarcísio de Freitas dizendo: eu vou construir um novo hospital. E é lógico que toda a população, aí, todo mundo concorda. É muito melhor se construir um novo hospital que é aquilo que a gente vinha falando. Ainda mais quando a situação é regional. Governo do estado regional, ok. Exatamente. Então, assim, se dá uma nova roupagem na ideia, mas se compreende que a construção de um novo hospital é o que realmente vai melhorar a nossa cidade e a nossa região. Né? Então, o governador Tarcísio traz essa proposta. Ele ganhou e assumiu aí há cerca de 6 meses. Existe hoje a elaboração do primeiro orçamento dele, né? Que é para o ano que vem. A gente já conversa com ele muito, e aí que eu falo que tem que colocar alguns atores, que a Simone, deputada federal, também ajuda muito nisso. Ela tem uma proximidade muito grande com o governador, fez parte da equipe de transição, principalmente foi responsável pela formulação da nova Secretaria Estadual, que é das políticas para as mulheres. Sim. Né? Hoje aí tem um relacionamento muito forte, foi quem fez a ligação do governo do estado de São Paulo com o governo federal na reforma tributária. Sim. Né? Então foi a Simone. Aliás, ajudou bem, porque depois deu até uma rixinha lá, que estava um muito a favor, o outro muito contra. Mas é importante esses elos. Olha como ela, estando em Brasília, sabia da necessidade por causa do assunto. E às vezes a população não tem essa ligação toda, né, Jefferson? Não, é que tem que se entender, até em Brasília, o governo federal não. Ela é uma deputada federal do estado de São Paulo. Então, quando o governador do estado de São Paulo precisa da votação que acontece em Brasília para ajudar o estado de São Paulo, com o que ele fala? Com o estadual? Não. Não. Quem vota lá em Brasília... Tá lá em Brasília. É um deputado federal. Então, se você acompanhar, você vai ver que no domingo à noite, no último domingo, antes da votação da reforma, toda a bancada paulista teve um jantar com o governador. Sim. Né? E as conversas que tiveram anteriores sempre foram com a Simone, tendo essa condução de levar as propostas de São Paulo para Brasília, né? E até eu tive a oportunidade de conversar ontem com ela, eu não tinha conversado desde essas últimas votações, fazia até um bom tempo que pessoalmente a gente não sentava para conversar, e ela explicou que todos os pedidos da FPA, ou seja, todos os pedidos que o agro fez e que é a nossa região, foram incluídas na reforma e foram aceitas. Então, assim, para a nossa região, que é uma região agro, tudo foi atendido. Né? Olha como é importante, eu fiquei pensando aqui, olha como é importante uma conversa como essa, um podcast como esse, Prestando Contas, que não é notícia, que não é
basicamente uma entrevista. É a gente contar essas coisas que a população às vezes não consegue encaixar. A gente mesmo que está tão envolvido em comunicação. O bastidor não se tem a oportunidade de contar, Isso né? é muito e cada um importante. dá a sua versão, né? É. E política... E agora começou a campanha também, a gente tem que lembrar isso, por isso que isso aqui acontecendo nesse momento é importante, porque a gente conta isso, é como se a gente tivesse sentado aqui na mesa da nossa casa e contar essas coisas. A gente fica imaginando não, muitas pessoas hoje têm o acesso de colocar isso na mídia social. Ah, Simone tá lá em Brasília, não sei o quê. Gente, o acesso para ela é super fácil. É super fácil conversar, é super fácil resolver mensagem, super fácil. Alguém tentou? Alguém sabe que tem esses contatos? Alguém sabe que tem esses elos? Tem a conversa com o governador, o prefeito que vai lá. Então, eu acho, eu como comunicadora, fico assim, deslumbrada com todas as pessoas que passam e aceitam os nossos convites, porque é isso. É eu perguntando como cidadã. E a gente entendendo certos bastidores, que graças a Deus você está falando fácil para a gente entender, não tecnicamente, para as pessoas saberem o que está acontecendo hoje em dia. Então, você imagina, um sonho seria de atender mesmo a região de uma maneira efetivamente paga pelo governo do estado, que se falava desde sempre, há mais de 20 anos. Exatamente. Só que, igual você falou, há 20 anos atrás, hoje o cenário é completamente diferente da cidade, da região. Exatamente, Tuti. Assim, eu sempre tento colocar em palavras um pouco mais leves, porque pode ser que há 20 anos atrás era uma outra realidade. Sim. E aquela situação foi a única que se colocou para que pudesse se acontecer e se ter uma resolutividade. Hoje a gente sabe que não foi boa a escolha. Mas quem sabe na época foi a única que teve, que foi possível, que foi plausível. Né? Então, eu não venho com críticas ao passado, eu sempre venho com construções ao futuro. Porque a gente sabe que na época se diminuiu leitos, que se aceitou uma região e que desde então os prefeitos que passaram, eu tenho certeza que de uma forma ou outra tentaram, de alguma maneira, não se livrar, mas resolver, melhorar. Tenho certeza que isso aconteceu. É impossível eu querer acreditar que alguém passou e tentou piorar a situação. Não, acho que tentou, mas às vezes não conseguiram. Né? E graças a Deus, aí, pelo trabalho, a gente chega hoje numa situação muito melhor do nosso hospital, com esse crescimento de 57%, com esse investimento aí do dinheiro privado da Nipo. Uma outra situação que eu queria contar para você, Tuti, através da Nipo, né, que é a associação da comunidade Nipo, que assumiu o hospital. E eu tive a oportunidade de conhecer o consulado japonês, de apresentar a cidade para o consulado japonês. O governo japonês ele tem rúbricas no seu orçamento para ajudar japoneses fora do Brasil. Então, os consulados pelo mundo recebem, né, valores, dinheiro, para que possam ajudar e fazer contribuições aí em setores que tem comunidades japonesas. Quando eu apresento Itapetininga lá para o consulado, eles têm um organismo chamado JICA. E a JICA gosta também da nossa apresentação, conhece nosso município, dá aí um crédito no nosso município e nós estamos recebendo, por esses dias, na verdade nós já recebemos, estamos terminando uma sala aí na Reforma para receber o tomógrafo mais moderno do Brasil. Um tomógrafo de 160 canais, né? Que os canais são cortes, né? Então imagina uma foto, tal, é o mais moderno que tem, aí só a Sírio, Einstein, a própria Nipo, que tem um tomógrafo nessa qualidade. Um investimento aí de torno de 2.400.000 reais. Dados pelo consulado japonês, ou seja, pelo governo japonês a Itapetininga. Vai ser lá no hospital? Aqui no hospital mesmo que vai ser instalado? Essa máquina, né? Então hoje está sendo, a máquina já foi comprada, já foi adquirida, está guardada junto à Nipo lá em São Paulo, porque a gente inclusive teve que construir uma nova sala. Sim, você falou sala. Então tem que fazer toda um raio-x, um tomógrafo, perdão, não é qualquer ambiente, a gente não pode trazer aqui fazer, tem que ser uma sala especial, preparada especialmente para isso. Então está sendo construída uma nova sala, equipada essa nova sala para receber esse tomógrafo. Então aí nos próximos meses, Itapetininga vai ter um dos tomógrafos mais modernos do Brasil, com o dinheiro novamente. Aí não o dinheiro da Nipo, né? Esses mais de 20 milhões são da Nipo, mas do dinheiro do governo japonês. Sim. Então você veja, nós temos aqui mais de 20 milhões aplicados pela Associação Nipo, né, que é a Nipo brasileira, essa entidade hospitalar, e temos um tomógrafo de 2.400.000 dado, né, nós ganhamos do governo japonês. Não tem R$1 do cofre de Itapetininga, é um presente do então, consulado. Assim, e vocês vão ver quando terminar a reforma, principalmente. Primeiro, acho que toda a população já sentiu a diferença de administração.
Né? Isso não coloca japonês no meio. Isso eu não tenho dúvida, né? É unânime na cidade toda o quanto melhorou, principalmente quando se conversa com os funcionários. Né? Então, a população, os funcionários, é nítido que nós melhoramos e evoluímos muito, Tuti, certo? Lá no nosso hospital. Ao término da reforma, porque hoje, querendo ou não, a gente fechou uma ala, apertou, diminuiu o espaço, né? Então, assim, não está confortável. É lógico que não está. Para reforma, nesse momento, exatamente, porque assim, a gente tem que trocar o pneu do carro andando. Exato. Então, não dá pra parar. A gente teve que, se você for lá no hospital, você vai ver que quem olha de frente, toda a direita, ela está interditada, ela está em obra. Então, a gente tem que estar ocupando hoje 60% do hospital, porque antes era 100%. Hoje você tá rezando para todo mundo não ficar doente. Gente, eu já rezo pela população. Agora não fiquem doentes. Mas essa reforma vai ficar quanto tempo mais? Aí até o final do ano a gente com certeza vai entrar o ano que vem de reforma, mas a gente pretende ir lançando unidade, ir liberando por partes, por alas. Né? Então, assim, mas ao final, Tuti, a gente vai ter um hospital, volto a dizer, 57% maior em capacidade de leitos, com mais de 9 especialidades a mais, com equipamentos modernos como esse que eu citei. O hospital vai ficar lindo e totalmente apto para aquilo que ele se destina. Tá? Eu sempre coloco isso porque a gente não vai começar a fazer cirurgias que só existem na alta compressibilidade. Não. Mas para tudo aquele procedimento que o hospital é destinado, nosso hospital vai ficar muito bonito, prático e moderno, com o dinheiro que não é nosso, com o dinheiro que é o dinheiro da Nippon, né? E com equipamentos como esse que a gente ganhou do governo japonês. E se for esse hospital que vier para ser regional através do governo do estado, isso a gente está falando de daqui quantos anos? Olha, Tuti, se a gente conseguir bastante celeridade nos procedimentos administrativos, a gente coloca aí que na faixa de 3 eu acho que até é muito, em 4 anos esteja inaugurando. Né? O que são os planejamentos? Que esse ano entre no orçamento executivo, que ano que vem entre no orçamento a construção, e que aí, em final de 24 para 25, esteja se colocando o primeiro tijolo, inaugurando aí a primeira peça. E é uma questão de uma obra no hospital nessa robustez. A gente vai colocar que é uma obra aí de 1 ano e meio, 2 anos. Dá um gelo na barriga. Se tudo for rápido, né? Se tudo caminhar, porque é setor público, tem que ter tem que estar previsto no orçamento do outro ano. A gente está falando de bastante dinheiro, né? Nesses primeiros 6 meses foi feito um estudo técnico, ou seja, para entender com a região o que a região precisa. A gente pretende que atenda a região, mas também desafogue Sorocaba, porque as nossas pessoas vai todo mundo para Sorocaba. Mas a área que vai para Sorocaba é muito grande, né? Exatamente, né? Ele é o hospital estadual e regional mais próximo que nós temos aqui, é o Paraná. Exatamente. Né? Então, assim, muitas pessoas sobem. Então, vai ser bom para a região, vai ser bom para a região metropolitana de Sorocaba. Nós fazemos parte, né, administrativamente, mas a gente acaba vivendo o Sudoeste. Né? Nós estamos na região metropolitana de Sorocaba juridicamente, mas vivemos o Sudoeste paulista, né? Então, a região Sudoeste deve terminar aqui em Itapetininga, essa parte de clínica médica, né? E, então, Sorocaba fica com menos pacientes, né? Consegue desafogar. Então, esse é o intuito e, como você falou, vai acontecer? Eu tenho certeza que sim, porque eu confio muito na palavra do governador Tarcísio de Freitas. Ele, todo momento que está com nós, que ele dá entrevistas para os órgãos de imprensa, ele coloca essa situação. Ele só se comprometeu em 2 novos no estado de São Paulo. Né? Existem várias ampliações, vários aumentos que eles pretendem fazer, né? Mas construir mesmo novo, isso se comprometeu conosco e com Franca. Né? E ele sempre mantém essa palavra. A gente já entendeu que ele é técnico, então por isso eu também consigo ter um bom relacionamento não só com ele, mas principalmente com a equipe. Você é muito técnico, né? Que a gente volta naquela questão, né, Tuti? Então eu fui para a Secretaria de Administração, a gente desenvolveu essa questão de planejamento. Eu tô focada no negócio de ser sargento. O cara saiu de casa com 14 anos, militar, aí eu falei, tudo que ele pensa, ele já cresceu pensando muito bem no que vai falar. E, de repente, você vai e faz essa secretaria separar, que era... Agora parece o óbvio, mas para mim não era. E, de repente, você também teve que... Na época, uma posição, ela fala assim para você, estão criando mais uma secretaria. Não está criando, está separando. Ele está separando por um motivo óbvio. Para organizar. Que é criar filtros, né? E, de repente, você vai para saúde.
Não, ainda não, Tuti. Aff, Maria, viu? Tô falando, gente. Depois de organizar aqui a Secretaria de Planejamento, Administração e Planejamento, então eu venho para outra fatia que foi separada, que é finanças. Para organizar os setores e os filtros do setor financeiro e fazer o que poucas cidades fazem, que é a construção de um plano econômico para o município. Né? Eu tenho muito orgulho mesmo, Tuti, de dizer que hoje, depois de 5 anos, nós crescemos 107%. Nós somos top 10 no Brasil. Nós somos o segundo maior crescimento econômico do estado de São Paulo, mas o primeiro crescimento econômico per capita. E isso se deve lá atrás, nessa separação, quando eu vou para o setor financeiro, que eu sento com a prefeita, a gente faz ali alguns acordos de gestões, a gente tem algumas discussões e bota em prática um planejamento, que normalmente não é desfazer tudo, mas o município ele não tem uma capacidade de vislumbrar um crescimento. Às vezes não é porque o prefeito não quer, ou ele próprio, a pessoa física dele não tem capacidade. Às vezes o município não tem essa capacidade. Algo que, obviamente, Itapetininga tem. Itapetininga tem uma possibilidade de crescimento muito forte, né? Então, como é que a gente planeja isso, Tuti? Mas eu quero pedir direto para você. Não quero que a gente fique muito grande. Porque eu acho que o charme de Itapetininga está nesse crescimento que está acontecendo agora. Mas aí é o que eu falo aqui, Tuti. Nós somos o maior crescimento econômico per capita. A qualidade de vida. As pessoas aqui estão ganhando mais e tendo mais qualidade. Você não vê o crescimento de Itapetininga favelizado. Você vê o surgimento de novos bairros. Eu não estou vendo boom. Eu tô vendo um crescimento. Agora você traduziu na parte de per capita que eu entendo. As pessoas estão ganhando mais, provavelmente estão vivendo melhor. E você viu que ano passado a revista Isto É nos colocou, perdão a expressão, como a 7ª melhor qualidade de vida do estado de São Paulo. Né? Nós temos uma segurança aqui no estado de São Paulo, também aí na 7ª, 8ª colocação de todos os rankings, né? Itapetininga ele lidera a CAGED, mês sim, mês não. CAGED é o site lá de carteiras assinadas. E aí você vem para quando eu falo do plano econômico, eu volto até na Constituição Civil. O primeiro plano econômico, né? Nossa, é o quê? Na sua casa, na sua empresa, o que você precisa para crescer? Dinheiro. Não tem muito segredo. A gente queria viver de amor, né? Mas... Exatamente, não né? Não consegui ainda passar no código de barra do amor, né, prefeito? Então, a gente precisa de dinheiro. Não é diferente a sua casa, a minha casa, a sua empresa, a prefeitura. Então, as pessoas falam assim, Jefferson, a prioridade é saúde, educação, promoção social. Eu falo, não, a prioridade é o emprego. Com o emprego, a pessoa vai gastar menos o dinheiro do poder público, porque daí ela fica menos doente, ela procura menos assistência, né? E também ela faz o dinheiro circular e arrecada impostos. O município arrecadando impostos, aí sim ele vai ter dinheiro e vai poder fazer saúde, educação e promoção social. Sem dinheiro, eu não consigo fazer saúde, nem educação, nem promoção social. Ciclo. É um ciclo na sua casa, na sua empresa e lá na prefeitura. Então, como é que a gente faz? A gente tem que ganhar mais dinheiro. Tá. Primeiro, a curto prazo, o que a gente faz? A gente implanta aí uma Constituição Civil, que é a liberação de todos aqueles empreendimentos, condomínios, loteamentos que estavam parados na prefeitura. Uma grana, Certo, a gente faz movimentar, que a gente já falou aqui, do servente de pedreiro até o final do ramo da construtora, todo mundo ganha emprego, né? Todo mundo gira dinheiro, cria-se muitos impostos, muitas taxas, entra na prefeitura e a prefeitura arrecada. Dá um bom econômico. Só que isso tem um ciclo. A gente viu no Brasil acontecendo lá atrás, na Minha Casa Minha Vida, no primeiro governo do PT, que o quê? Cresceu, entrava. Por quê? Porque as pessoas que tinham capacidade para comprar já compraram. Isso. O dinheiro público que existia para o financiamento, ele acaba. Então, é cíclico, né, Tuti? É um bom início, é cíclico. Como é que a gente faz isso para estabilizar? Um plano econômico a médio prazo. A gente começa a fazer o Itapetininga não gastar em Itapetininga. Eu sempre falo que você queria encontrar aos finais de semana o Itapetiningano, você ia para Sorocaba. Exatamente. Então, se ia no shopping, ali na rodovia em Sorocaba, no sábado e domingo, só encontrava o Itapetiningano. Momento Lenda 2. Falavam que não queriam a duplicação da Raposo Tavares para o povo não ir para Sorocaba. Mas ia. Todo mundo ia para Sorocaba. Ou era Sorocaba ou ele era Comprida. Você queria encontrar o Tapetiningano, você ia para esses dois lugares. Mas como que foi? A praia a gente não vai conseguir trazer, pois né? Não mas, deu. Assim, o que foi a estratégia para isso, para gastar aqui? Por que a pessoa vai gastar lá? Porque ela não tinha as oportunidades dela aqui. Né? Então ela ia lá porque lá tinha atrações que aqui não tinha. Então a gente começa o movimento de trazer para cá as empresas e as atrações, que isso é a médio tempo. Então, você vê aqui quantos atacados. Quando começaram a abrir os atacados aqui, as pessoas, para que tanto? Porque as pessoas vão para fora. Né? Atrás do atacado. As redes de magazines que hoje existem aqui, a van, a briga que foi quando traz a van para cá, que muitas pessoas não querem, é um monopólio. A gente, na época, teve que
negociar e pedir ajuda da igreja ali da Aparecida, que Foi são os outro. missionários, né, para que eles negociassem para receber a van, senão a van não viria para Itapetininga. A gente sabe que através da van muitas empresas vieram, que vem um grande nome vindo. Então hoje, Tuti, poucas atrações Sorocaba oferece que Itapetininga não tem. Então o itapetiningano começou a gastar seu dinheiro aqui em Itapetininga, né? Hoje você tem aqui um grande centro comercial, você tem um grande centro gastronômico. Sim. Itapetininga começa a oferecer para o itapetiningano aquilo que antes ele tinha que buscar em Sorocaba. Isso é muito bom porque a pessoa ganha o dinheiro aqui, né? Lembra da colônia de povoação e de exploração que a gente aprendeu lá no antigo primeiro grau? Sim. Então, o itapetiningano ganhava o dinheiro aqui, explorava aqui e ia deixar o dinheiro lá fora. Tá? Isso é errado. Mas se a pessoa, o dinheiro dela, ela faz o que ela quer. Sim. A partir Vamos atrair. A partir do momento que a gente cria essa situação aqui, ou seja, você lembra que na nossa campanha, volto a dizer isso porque a Simone, então até prefeita na época, né, eu vi na articulação, nessa parte técnica que a gente falou, né, que hoje me relaciona muito bem com o governo do estado de São Paulo, a gente vinha trazendo que a gente precisava oferecer agilidade e facilidade para o investidor. Na nossa campanha, a gente colocou o Luciano Hang, que é o dono, proprietário das lojas Avan, e ele gravou e colocou lá e falou especificamente das minhas centenas de lojas, a aprovação mais rápida que eu tive até hoje foi Itapetininga, onde em 15 dias eu estava apto a iniciar a construção da minha loja. Ou seja, a gente foi oferecendo essas qualidades, esses incentivos, né, que não são incentivos fiscais, né, mas são incentivos que ele pode vir aqui, que aqui tudo vai dar certo. Aqui a gente recebe bem, aqui a gente te ajuda a se estabelecer, a gente aprova você rápido, você chega com o seu técnico, o que tiver errado a gente já te explica, você sai, você volta e você vai conseguir investir o seu dinheiro. Igual a gente falou da obra também, né? Check, deu certo, vamos fazer. Exatamente, porque a gente quer o quê? Gerar emprego, porque através do emprego vem tudo isso. Então, Tuti, a Itapetininga começa a ser atrativo para o itapetiningano. Mas o que é melhor? E por que esse boom econômico todo? Porque Itapetininga também, quando ele começa a ser atrativo para o itapetiningano, nós temos ao nosso entorno mais 350 mil habitantes. Muito pertinho. Exatamente, a 25 minutos, todos esses 350 mil habitantes, eles estão aí ao máximo 25 minutos de Itapetininga. Então, assim, ele não precisa ir para Sorocaba mais. Então, toda a região hoje, Tuti, vem fazer compra em Itapetininga. Toda a região hoje, quando a pessoa tem um dinheiro e quer investir, por exemplo, em um imóvel, qual é a cidade que mais valoriza, que mais cresce? Quando ele tem dinheiro para comprar, por exemplo, um imóvel, ele compra um imóvel em Itapetininga. Ele gasta o dinheiro que ele ganhou na cidade dele, na nossa cidade. As pessoas vêm estudar aqui, vêm investir aqui, vêm fazer compras aqui e vêm passear aqui. Então, aquilo que antes Itapetininga, por exemplo, fazia com Sorocaba, essa região faz. Então, nada mais em Itapetininga, economicamente, é pensado para 170 mil habitantes. Itapetininga, hoje, economicamente, é um polo de mais de 500 mil de habitantes. Isso, Jefferson, isso é uma opinião sua. Não, esses são nossos números. É por isso que nós saímos de 370 milhões, após 5 anos, para mais de 800 milhões do orçamento público. O orçamento é público, então está registrado, é nosso gasto. E a gente vai chegar aí, Tuti, de forma muito rápida, a 1 bi. Mas como que isso acontece? Acontece porque é um planejamento econômico e financeiro sendo realizado. É a gente transformar a nossa cidade num polo econômico de 500 mil de habitantes. E não mais ficar bloqueando a nossa cidade, fazendo com que o nosso habitante vá gastar o seu dinheiro fora e não atraindo o dinheiro da região. Você lembra o Natal que a gente realizou no passado? As pessoas me comparando muito o Natal e o Carnaval, a diferença de investimento. Falo, no Natal eu quero investir muito. Primeiro que é família, eu adoro família. Fizemos agora a festa julina, primeiro arraial solidário lá no Recinto de Exposições, que eu acho que a gente tem que criar atividades para as crianças e que o pai e que a mãe possam sair de casa com seus filhos e ter um momento realmente de família. Mas principalmente econômico, porque eu quero toda a região aqui. Eu quero que esse 500 mil de pessoas venham gastar o seu dinheiro aqui. E tem 13º, muito provavelmente junta com férias. Então, assim, é o momento que a população tem um dinheiro a mais, é o momento que a população gasta a mais. Muitos empresários, é o momento que eles tiram o pé do lodo, porque passam o ano inteiro marcando, marchando, pagando conta, trocando o boleto. No final do ano que ele ganha dinheiro. Então, eu quero que toda a região, que esse 500 mil de pessoas venham gastar aqui. Tipo, venham à vontade. Exatamente, diferente de um carnaval. Que eu não sou contra, eu gosto, acho muito legal, mas que eu quero um carnaval só para minha cidade, porque a pessoa vem para cá,
faz baderna, gasta, quebra, não é investimento de família, porque é um pessoal mais jovem, com menos poder aquisitivo. Vamos ser sinceros, quando eu era jovem, eu gastava muito menos, que eu tenho uma capacidade muito menor que agora, né? E se a gente for falar de família, no carnaval dá um gelinho na barriga de que tem jovem em casa. No Exatamente, Natal já não. Né? Não é família, só né, gente Tuti? traduzir, é festa, assim. exatamente. Né? Então tem diferença nas duas festas, não só na família, mas principalmente na arrecadação do município, na parte econômica. Então o Natal é pra gente fazer para toda a região estar aqui. O Carnaval não. Então, assim, o macro, a médio prazo, né, que a gente coloca no plano econômico que a gente traçou, é esse. Fazer Itapetininga ser realmente o centro econômico desse meio milhão de pessoas. E os nossos números, que são públicos, comprovam que a gente acertou e que é isso que está acontecendo. Mas quando o 1 bilhão vai chegar? A gente chega no menos em 2 anos, a gente chega nesse 1 bilhão, com certeza. Vamos fazer uma festa de 1 bilhão. Não, mas porque eu acho que é a modificação econômica, né? De enxergar como um polo regional. Exatamente. Né? Daí E é que eu falo pra você, isso acontece sozinho? Não, acontece no planejamento que eu falo pra você, que, né, a gente falava, né? Jurídico, administração, na separação de administração e finanças, depois da organização na administração, do que é o primeiro ponto econômico da cidade, que é a Constituição Civil, eu vou para finanças para fazer essa organização do segundo ponto econômico, que é a atração dessas empresas, as liberações, entender o que o Itapetininga vai procurar fora, né? E aí sempre, lógico, né? A gente tem que citar, a prefeita era a Simone, a gente trabalhava em conjunto, e a Simone é uma grande articuladora, principalmente na busca e no convencimento dessas empresas. Né? Ela se articula muito bem, ela fala muito bem, ela consegue vender muito bem, ela é incansável, né? Nessa batalha, nessa busca. E aí eu vou ter que comentar esse elogio a ela quando eu falo no nosso plano econômico a longo prazo, que, por exemplo, a gente consegue citar a faculdade de medicina, que a gente consegue trazer, né? Faculdade de medicina, Tuti, foram 4 anos, né? Só eu e a Simone sabíamos aí das tratativas, foram 4 anos, quase que todas as quartas-feiras, nós lá em São Paulo, no Conselho da Educação, um plenarinho, assistindo todos os debates do Conselho Estadual de Educação, porque são eles que liberam a faculdade. Não sei se você lembra que na campanha a gente colocava que ia ter a Faculdade de Medicina, né? E a oposição dizia, é mentira, porque o MEC no Brasil está proibido. Sim, o único município no Brasil que durante 5 anos abriu, sem liminar nenhuma, sim, regularzinho, uma Faculdade de Medicina, Itapetininga. Brasil inteiro, né? Quase 6 mil municípios. Só Itapetininga abriu uma faculdade de medicina de forma regular. Porque não é o MEC, a gente conseguiu aí, né, descobrir que não é o MEC que liberava aqui para as municipais e estaduais. E a faculdade de São Caetano, que está aqui, é a municipal. Então, ela, assim como o USP, Unicamp, as estaduais, ela é regularizada não pelo MEP. Não é regularizada, perdão. Ela é regulamentada, fiscalizada não pelo MEC, mas sim pelo Conselho Estadual. E foi ali que você foi? Com a Simone. Exatamente. Então, ali que a gente passou 4 anos recentemente, né, tentando trazer para cá. Em algum momento a gente pode falar aí do lucro que a saúde do município vai ter com isso. A gente já falou do hospital, que pode ser universitário e tal. E nem é tão imediato quando começa a faculdade. Não. Né? Depois que vai chegar. Agora eu vou dizer para você, ela é uma municipal, ok, mas ela é uma municipal que foi constituída, fundada antes de 88. Em 88 nós temos a nossa Constituição, e só a partir de 88 que o ensino público passa a ser público e gratuito. Até então o ensino público não necessariamente é gratuito. Sim. Então as universidades que são aí pré-Constituição, pré-88, elas podem cobrar, elas podem ter mensalidade. Elas não têm o dono, o objetivo final não é ter lucro, mas é reaplicar o dinheiro, é reinvestir o dinheiro na educação. Então a São Caetano, ela é paga. Né? Você tem que pagar a mensalidade. Sim, sim. E aí você coloca que as pessoas que vêm para Itapetininga, para você pagar uma mensalidade na Faculdade de Medicina, não é barato, não é fácil. São pessoas que têm poder aquisitivo. Aí né? vai ter que vir morar. Exatamente. De novo. Então coloque para você que são 60 alunos por semestre. Né? 120 por ano, né? Vezes 6, 720. Correto? Quanto aumentou? De gente, de fluxo, de dinheiro entrando na cidade. São pessoas que os pais, 99% não são itapetininganos, não são aqui da cidade. Então eles não ganharam seu dinheiro aqui. Eles ganharam dinheiro fora. Eles vêm gastar o dinheiro aqui. Em média, Tuti, um aluno desse, ele tem um gasto, um investimento em Itapetininga acima dos 20 mil reais. Faz 720 vezes 20 mil reais.
Também está fazendo parte da conta de trazer o dinheiro para cá. Pessoal, eu estou fazendo uma conta aqui de cabeça em calculador, então eu estou arredondando alguns números, tá? Então depois o cara vai fazer a conta e vai dizer lá, o Jefferson não sabe quanto. Mas eu vou dizer para você, Tuti, que aí há algo em torno de 15, só com esses alunos, algo em torno de 15 milhões de reais entrarão mensalmente na nossa cidade. Essas pessoas alugam ou compram casas. Normalmente já tem funcionários que vão trabalhar para eles têm carro e vão abastecer. Eles comem em restaurante, eles vão em supermercado. Provavelmente, muito provavelmente, não vão ser utilizados nossos postos de saúde, das nossas creches, do nosso hospital. Então, assim, são pessoas que simplesmente não absorvem o recurso público, não ganharam o seu dinheiro aqui, eles simplesmente vêm despejar o seu dinheiro aqui. E depois vem trabalhar aqui também. A longo prazo, é uma questão lá da saúde, né? Que é um outro fator muito bom. Muito poderoso. A gente até pode citar alguns exemplos, mas quando eu falo assim do plano econômico que a gente traçou naquele momento que eu fui para o Finanças, era esse, Tuti. Um plano de curto, médio e longo prazo, que hoje já se demonstra o nosso crescimento do nosso orçamento e que claramente pode ser visto num exemplo como esse do hospital. Que é impossível que não aconteça. Alguém consegue não entender ou não compreender essa linha e entender que isso vai acontecer? Do nada. Não existe do nada também, né? Exatamente. Dinheiro e crescimento e planejamento não existe do nada. Tanto que você está falando, quantas e quantas quartas-feiras ninguém ficou sabendo que vocês estavam atrás da faculdade. Tuti, porque aí você tem um medo de uma posição política bloquear, e uma posição política não é só quem torce contra você. É quem sabe os outros milhares de municípios tentam levar para ele. Tem um articulador político mais forte do que o nosso, tem um padrinho político mais forte. Quem não quer? Né, Tuti? Muitas coisas eu coloco a diferença da nossa gestão, que hoje eu realizo e realizei junto com a Simone, é realmente conseguir executar. Não fomos os primeiros a pensar que seria maravilhoso ter uma Universidade de Medicina em Itapetininga. Todo mundo já pensou isso, todo mundo já falou, entendeu? Então assim, não foi uma ideia maravilhosa. Não, a diferença foi conseguir executar. Quando a gente fala que hoje vai ter um hospital, os 170 mil habitantes, em algum momento, em alguma discussão, já falaram que isso tinha que acontecer. Sim. Então, existe assim uma grande ideia? Não, que existe uma diferença de execução. A gente fala do transporte público hoje. Você alguma vez viu reclamação do transporte público? Nesse momento é uma coisa inédita, né? Porque a gente nunca teve também a própria prefeitura atuando desse jeito. Exatamente, Tuti. Mas assim, eu digo assim, a ideia de ter um transporte público coletivo melhor, ela é uma ideia do Jefferson? Não, sempre ela é uma muita ideia gente quis. dos 170 mil habitantes, todo mundo sabe o que está acontecendo. Então, assim, a diferença realmente da nossa gestão que hoje a gente tem e que a gente realizou hoje junto com a Simone é a execução. A Faculdade de Medicina era um sonho, toda a cidade quer e todo Itapetiningano que sempre quis, sempre comentou, a gente trouxe. O hospital que vai acontecer não é uma ideia exclusiva de alguém que pensou, não. Os 170 mil habitantes sempre tiveram a consciência que precisaríamos de melhor na saúde, com mais leitos num outro hospital, isso está acontecendo. O transporte público que hoje a gente implementa, não é algo que o Jefferson de olho para a rua e falou, nossa, olha só. Não, todo mundo reclama há muito tempo que estava ruim, então a gente vai aplicar. A diferença é que a gente executa, Tuti. A gente consegue transformar as opiniões, as sugestões em realidade, principalmente nos grandes problemas. Né? E nasce aonde? Na geração de emprego e nesse plano econômico, que me dá capacidade econômica de fazer isso. Se não fosse esse plano, Tuti, como é que eu ia pagar os ônibus? Exatamente, senão você não tinha tudo isso andando para poder chegar nesse momento. Exatamente, eu sempre coloco que a sua casa, a sua empresa e a prefeitura têm o mesmo condão, ela tem a mesma linha. Eu tenho que fazer, eu tenho que ganhar dinheiro para poder devolver esse dinheiro para a população. E como é que a gente faz isso? Com esse plano econômico de, primeiro, lá atrás, uma construção civil forte, né? Depois transformar a nossa cidade no polo econômico desse 500 mil de habitantes, né? E aí planos de longo prazo, como é o caso aqui da Faculdade de Medicina, ou como mais recentemente a gente conseguiu, depois de muita articulação, trazer para Itapetininga, por exemplo, que são um dos exemplos, a Nutrien. Sim, Nutrien, que é fortíssimo. Né? Por que a Nutrien, Jefferson? Aquilo da casa? Não. Porque a gente tem que entender que nós temos a vocação agrícola, nós temos a vocação do agro. Então, o que se busca hoje, além de uma logística boa, uma indústria, uma empresa? Matéria-prima. Qual que é a matéria-prima que tem em Itapetininga? O agro. Nós somos a maior cidade, né, em área cultivável. A terceira maior cidade de São Paulo, mas em área cultivável é a maior. Então, o que a gente tem aqui? Potencial do agro. Nós temos matéria-prima para o agro. Né? Então, não só naquilo que você tira da terra,
como também, no caso do Nutrien, aquilo que você coloca na terra. Então, é muito mais lógico para uma empresa se instalar aqui, porque ela vai ter muito mais clientes, né? Vai conseguir fazer uma logística muito melhor na entrega do que em outro município. Então, a gente também conseguiu conversar, conseguiu ter esse convencimento. Antes de bater o martelo, o CEO da Nutrien conversou com o nosso governador lá em Davos, no Fórum de Davos, se bateu o martelo, né? E Itapetininga vai receber um investimento aí de centenas de milhões de reais, que a maior indústria, né? A maior indústria do mundo de fertilizantes e adubos agrícolas terá a maior empresa dela no Brasil, aqui em Itapetininga, com centenas de milhões aplicados e centenas de empregos diretos, né, aí ofertados para a população. Então, assim, é um crescimento de longo prazo, é um trabalho que ele vem acontecendo. A organização. Exatamente. Diferente. Então, assim, as coisas não acontecem do nada. Tem um planejamento. E a gente sabe explicar do primeiro ao último dia, Tuti. Por isso que é legal a gente ter aqui, conversando assim, falar da cronologia que não acontece em entrevistas. Isso é legal, esse bate-papo é interessante. E eu já tô avisando aqui que vai ficar muita pergunta ainda para fazer, porque para cada episódio a gente tem um tempo aqui, mas a gente vai ter que voltar, fazer... porque eu sei que o pessoal está sendo gravado, mas hoje é sexta-feira, é noite, e lá em casa tem a minha esposa, a primeira-dama Simone, um beijo, te amo, amor, tenho a Maria, minha filha de 11 anos, amores. Meu filho Pablo, de 10 anos, e sexta-feira à noite é bem sagrado, Tuti, assim... Desde que a minha esposa, desde que nós casamos, que a minha esposa, desde que nós namorávamos, né? Sexta-feira à noite sempre foi nossa, sempre foi da família, de jantar, de estar junto. Já vou te liberar. Pode deixar. Você tá com Ana quantos anos? Peraí, quantos anos você tá com? A gente tá há 13 anos. Primeira-dama Simone, que todas as vezes que eu encontro com ela, eu falo como eu vejo nela, ela se renovando. Porque ela começou tímida, não fazia o vídeo comigo. Aí, de repente, começou a falar os áudios, participando. E eu vejo em cada encontro com ela um esforço de fazer, de melhorar, de se envolver, de não falar não. Eu vejo isso, Jefferson, porque como para mim é uma coisa muito natural... a comunicação, a facilidade, o desenvolvimento com as pessoas, eu enxergo e eu analiso as pessoas que têm esse esforço e, olha, ela tá de parabéns. A Simone, ela é fantástica. Claro que a minha esposa, eu amo ela, eu tenho que elogiar. Sim, né, também. Mas vamos ser justos aqui, né? Olha o esforço dela. E trabalha muito, porque assim, ela tem a sua loja, né? Ela tem a sua empresa. Sim. Né? Ali tem vários funcionários, não é tão pequeno. Demanda bastante tempo e esforço dela. Além disso, ela tem nossos 2 filhos, que eu tenho que ser sincero, que 90% é com ela, quem leva, quem busca, quem compra. E mãe é mãe, você sabe que o filho ele vai chorar e vai pedir, vai se pegar na mãe, né? A gente pode discutir 1000 coisas de igualdade, mas isso mãe é mãe. Mãe é mãe e não tem diferença, não tem como a gente querer competir com isso. Né? E além disso, ela tem hoje o Fundo Social, onde que meio período ela dedica ao Fundo Social. Eu vejo ela aos finais de semana rodando a zona rural, principalmente agora que foi a campanha do agasalho. Então, assim, é 1001 tarefas. Eu chego em casa, normalmente ali pelas 8h30, 9 horas, horário normal, né? Tem dia que a gente tem até mais, mas horário normal eu chegar em casa esse horário, ela vai estar lá no escritório de casa, né? Depois das crianças jantadas, fazendo as atividades lá da loja dela. Ai, que beleza. Boleto, como pagamento. Né? Então, assim, ela trabalha bastante, mas a gente também conversou isso lá, Tuti, quando vem essas oportunidades, quando se apresenta na minha vida essa situação e ela também de assumir o fundo, Sim. que é momentâneo. A gente está tendo uma oportunidade única de ajudar as pessoas, né? E a prefeitura não é uma empresa da qual eu sou dono, né? Ela não vai ser primeira-dama para sempre. Então, assim, é um momento que Deus também deu. É oportunidade. Um momento que Deus deu pra gente, a oportunidade de ajudar as pessoas, né? Eu, claro, que de uma forma mais administrativa, com muito mais deveres, mas ela no fundo de ajudar realmente a ponta, né? De dar um cobertor para quem está passando frio, de dar uma comida para quem está sentindo fome, um óculos para quem não consegue ser atendido, né? Carinho e amor, né? E ela traz isso muito da família dela, né? Minha falecida sogra, a Beth, lá na Vila Rio Branco, da Valdemir Carvalho, lá na loja, meu sogro também, né, pessoa fantástica nisso, né? Então a família já vem sempre com essa ajuda, com esse dever humanitário, com esse carinho que eles têm, e ela consegue empregar muito ali. Eu acho que é isso que você coloca hoje, que ela está tendo um desenvolvimento assim na fala, né, na exposição, um pouco melhor, que é realmente perder a timidez, porque
Comigo também aconteceu, Tuti, quando logo que eu assumo como prefeito, logo que a Simone renuncia, algumas pessoas chegam e falam assim, Jefferson, você sabe falar? Eu falo, claro que eu sei falar, eu sempre falei. Mas é que a Simone... Mas eu não via você falar. Sim, Simone, mas a prefeita era a Simone. Né? Primeiro que o prefeito não era eu, o prefeito era a Simone, então é ela que tem que falar, é lógico. Segundo, que você querer comparar o Jefferson com a Simone, como é comparar com a Tuti, tem razão, são advogados, são militares. Nós somos comunicadoras desde que nascemos, exatamente, né? Mulher, né, já tem uma facilidade. Né? Aí estudou para isso, trabalha com isso, dedica para isso, se especializa com isso. Então, assim, não tem como você ter essa comparação, né? Mas é claro que a gente sabe falar, é claro que a gente sabe se expressar, só que de um jeito diferente. Né? Minha atuação é como advogada, é como especialista em gestão pública, é por isso que eu me apego aos números, o que eu quero mostrar. É isso que muda a vida das pessoas. E esse gesto que você fez várias vezes para falar do planejamento, tem muita coisa que você fala assim, aconteceu como a gente queria. Exatamente. Eu colocar para você que crescer 107%, ser top 10 no Brasil, o maior crescimento econômico per capita do estado de São Paulo, é isso aqui. Não tem como ser sem essa cronologia. Ninguém consegue dizer assim, Jefferson, eu acho que não. Não, é público, tá aqui, abre o site. Olha, você vai ver aqui quantos empregos a gente gerou, você vai ver aqui o crescimento do nosso orçamento. Então, assim, não tem como contestar, né? Tá ali, tá escrito, e esse é o resultado do nosso trabalho. Quando a gente coloca aí que o Estado de São Paulo, o Ministério nos colocou como terceira melhor saúde básica. Não sei o que eu estou falando, Ministério da Saúde, porque tem todos os dados do Brasil inteiro, né? Do Estado de São Paulo inteiro, que é o nosso parâmetro. Então, assim, eu trabalho com esses números reais. Então, por isso que eu vou colocando ponto a ponto. E aí, Tuti, outro dia eu volto, mas vamos encerrar só essa ordem cronológica aí até quando eu assumo como prefeito. Nesse momento, depois de um período, no primeiro período na Secretaria de Finanças, porque até eu me tornar realmente prefeito, sempre antes do planejamento do orçamento do ano seguinte, eu voltava para a Secretaria de Finanças, saía da secretaria que eu estava, voltava à Secretaria de Finanças, fazia o planejamento econômico do ano seguinte, ia para a Câmara Municipal, apresentava o orçamento lá na Câmara Municipal, apresentava as agências públicas de orçamento para a comunidade, aprovávamos o orçamento e aí eu voltava para uma outra secretaria para tocar o tom. Mais do que 1.001 utilidades. Aí eu ia passando, né, Tuti? Então, nesse caminho aí, eu fui secretário-chefe de gabinete, fui secretário de governo, de projetos especiais, 3 vezes na saúde, na primeira na implantação aqui do Padre Flávio, na cidade de Sorocaba, né? Depois num outro período, e aí o momento mais crítico, né? E que acho que deu uma robustez até política, que foi na pandemia. Nossa. Quando a pandemia começa, né? Aquele momento, eu estava como secretário de Finanças, novamente, não sei, quarta, quinta, sexta vez que existia um paralelo, né? Existia uma confiança muito grande da Simone em mim. Sim. E resultados que a gente conseguia demonstrar que estavam acontecendo. Não era só uma confiança, uma nuvem de confiança. Daí já tinha papel, já tinha número, já tinha tudo, né? Exatamente, né? E eu tenho uma facilidade de conversar com a Simone, né? Não existe pessoas que já brigaram mais do que eu e a Simone. Teve discussões também nisso tudo. Hoje, na sua casa, com seu marido, você nunca discutiu? Claro, e as discussões fazem relações fortes também, né? Porque você tem uma opinião e eu tenho outra. Não é porque nós somos amigos, né? Como eu e você somos amigos, te considero amiga, que você vai concordar com tudo que eu faço, que eu falo. E a gente vai discutir. Né? E a gente tem que ter uma discussão, a gente tem que ter ali, a gente tem que chegar, porque falar assim, é perfeita a prefeitura? Não, assim como a sociedade não é. Né? Os problemas nascem na sociedade e a nossa função é resolver esses problemas, né? Essa é a função e o motivo de por que você está ali, né? Então, como que se resolve esse problema? Às vezes você tem a opinião de que se resolve de uma maneira ou de outra, né? Então, a gente sempre nessas discussões, né? Sempre tentando chegar ao melhor consenso. Vem a pandemia e aí a gente tem ali a decisão que, como eu já tinha passado 2 vezes, existia aí uma situação que agora vai entrar contratos emergenciais, agora vai ter problema financeiro, da onde que vai vir o dinheiro para isso e tal. Bom, lá a gente já sube de novo. E nesse momento da pandemia eu fico com as 2 secretarias, a Finanças e a Saúde. As 2, você falou, Simone, pode jogar as 2 maiores buchas aqui para mim do momento que eu vou. Porque no final elas se entrelaçam, né, Tuti? Porque quem vai financiar a saúde? Aqui, quem tem conhecimento da capacidade do que pode ser investido ou não, do recurso que pode ou não. Aí também o fato de ser advogado, ser secretário jurídico, depois ter planejado o nosso planejamento, que é quem licita, quem compra, né? Eu tenho esse conhecimento do fluxo inteiro, naquele momento é mais óbvio que eu
coordene isso, né? A gente vai para o front e existiam situações que hoje a gente pode pensar até assim como crescimento pessoal, mas na época era alucinante, que entravam os empresários, por exemplo, como eu era secretário de finanças, eu sentava com os empresários. E eles me falavam, Jefferson, tem que ficar tudo aberto, porque senão a gente vai morrer de fome. Se não conseguir trabalhar, como é que a gente vai pagar as contas? O que vai comer? Então, assim, a gente tem que deixar aberto, Jefferson. Ok. Saíam os empresários, como secretário de saúde, e entrava a turma do hospital. A gente tem que fechar tudo. Porque a pandemia não pode, pegou, a gente não sabe o que vai ser o vírus. Se não fechar tudo, vai todo mundo morrer. Né? Era essa expressão que a gente escutava, e eu posso falar isso claramente, porque hoje hoje é uma outra situação, mas relembrem aí a gente viu muita gente morrer, né, gente? Há 2 anos atrás. Era assim, e a gente está falando da vida do próximo, do outro, do qual você é responsável. Me arrepia, porque não tem uma pessoa que não tenha tido alguém muito próximo que foi embora. Exatamente. Então... E quem era responsável naquele momento? Simone e eu. Sem saber nada. Vocês não tinham nem precedente. Exatamente. Então, assim, é fácil? Não é fácil. Você tem o empresário, você tem aqui o setor, e a cidade se saiu muito bem, Tuti. A gente conseguiu fazer, né, com que as empresas não fechassem, atuassem da forma que era possível atuar. Nós fomos capa da Folha de São Paulo, como a melhor cidade da região sudeste, não sudoeste, sudeste. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Certo? Muito mais a região. E a gente foi... A Folha de São Paulo coloca lá as cidades mais desenvolvidas vacinam mais e mais rápido. Né? A primeira cidade, Itapetininga, segunda capital do Rio de Janeiro. E aí vem ali as demais 8 cidades. Dentro da matéria, eles falam sobre isso e só citam as outras 9 cidades. Então a gente atuou bem. Mas você viu o que eu falei? A gente é o primeiro de 10. O título é Cidades Mais Desenvolvidas Vacinam Mais e Mais Rápido. E no corpo do texto eles não falam de nós. E eu usei muito isso com a minha equipe, chamava a minha equipe. Na época que mostrava para eles, tá vendo isso aqui? O título fala, cidades mais desenvolvidas vacinam mais e mais rápido. Nós somos uma das cidades mais desenvolvidas do sudeste do Brasil? Não, nem. Não. Por isso que no texto eles só falavam das outras 9. Porque se eles falassem Itapetininga, que na verdade era a primeira, perdia a manchete. Mentia o título. Perdia a manchete. Então, porque a melhor cidade da região sudeste do Brasil chamou-se na época, naquele evento, Itapetininga. Que coisa. E não as outras 9, né? Então, assim, Tuti, a gente conseguiu realmente, dentro da possibilidade, ter bons números, que eu sempre cito dentro da possibilidade do parâmetro, né? Porque se perdeu muitas vidas. Sim. Muitas pessoas aí ficaram com restrições, né? Não é algo bom, não é algo legal que aconteceu. Mas Itapetininga foi a que se saiu melhor de todas as cidades da região sudeste. Isso eu acredito que até depois, quando meu nome é colocado para vice, fortalece também a nossa candidatura, porque eu vejo que quando meu nome é lançado, que principalmente as pessoas que atuam na área de saúde, as pessoas que se envolveram nesse momento, concordam muito e apoiam muito o meu nome. Né? Porque a gente conseguiu realizar um bom trabalho, apesar de não ser técnico da área. Itapetininga adquiriu tudo muito bem, fomos aí elogiados, citados, fomos parâmetros aqui na nossa região, no Tribunal de Contas, nos Ministérios Públicos, para outras cidades, e como a gente conseguiu fazer as coisas. Não tivemos nenhum apontamento, nenhuma ressalva de nada. Naquele momento que a gente viu o Brasil envolvido em diversos escândalos, as pessoas se aproveitando desse momento. Né? Então, assim, a nossa administração, a parte administrativa, financeira de licitação, ela foi impecável. Os nossos números, apesar de termos baixas, como a gente citou agora na capa da Folha de São Paulo, foi o melhor da região sudeste. A gente sempre estava liderando aí as situações. O nosso plano de aplicação de vacina, quem acompanhou aqui na cidade, foi muito bem realizado. O nosso hospital, perdemos aí muitas vidas, mas não por falta de equipamento ou pelas falta de condições, é porque realmente a doença foi mais forte naquele momento do que a pessoa, né? Até porque naquele momento só o que se tinha para aplicar eram os respiradores, eram os equipamentos, não tinha um remédio, né? Tinha uma situação muito delicada. Então a gente saía ali naquele momento com um parâmetro dos outros municípios com números muito melhores, muito bons. E isso é sentido e é perceptível por toda a população. Né? A gente vai para uma campanha na qual eu sou vice-prefeito. Assumimos então em 1º de janeiro
Em 2021, a segunda gestão da Simone, mas agora eu não só mais como secretária, mas como vice. Né? O vice é um cargo de expectativa. Então, o que o Jefferson faz? Volta a ser secretário de saúde, volta a ser secretário de finanças. E qualquer coisa que precisar... Volta a fazer planejamento do orçamento, a apresentar na Câmara, né? Ter essa relação muito próxima para os vereadores, que eu gosto muito deles, eles são muito parceiros nossos, Tuti. Assim, realmente. Por entender, será? Sim, Pela conversa fácil? Tuti, eu acho que como eu fui secretário de várias pastas, vim do chão de fábrica, comecei lá no jurídico, lá embaixo, né? Eu vim conhecendo funcionários, eu vim criando setores e vim tendo um relacionamento com eles. Né? E como a Simone é quem falava, como eu brinquei aqui, eu ia conversando com eles, explicando por que sim, por que não. Sim. Então, assim, eu dou muito mais não do que sim, Tuti. Só que eu tenho que explicar o não. Mas tá conversando. Exatamente. Você sabe que uma vez, numa das corridas de rua que a gente tava, uma pessoa virou pra alguém que tava na Secretaria de Saúde e falou: o que o Jefferson tá fazendo lá? Ele não entende nada de saúde, ele não é técnico. Daí a pessoa respondeu assim: mas ele chama todo mundo pra ouvir. Ele quer ouvir todo mundo. E isso vai fazer toda a diferença. Então, você acha que o ouvir da sua parte, e nos momentos que você talvez não soubesse tecnicamente, e você fazer com que as pessoas também ouvissem o não, mas por quê, mas a explicação, tem feito a diferença todos esses anos? Com certeza, Tuti. Primeiro que quando a gente começou a conversa, eu falei para você que quem não trabalhou na prefeitura não sabe o que é trabalhar na prefeitura. Se você nunca advogou para uma prefeitura, aqui em Tabatinga só tem uma. Se você não advogou para a prefeitura, você não sabe qual é o serviço. Então, assim, você pode ser muito bom técnico, você pode ser muito inteligente, muito capaz, mas a prática você não tem. É totalmente diferente trabalhar lá e trabalhar em outro lugar. E segundo, Tuti, vou ser sincero, tem que ser um médico. O médico não vai comprar, o médico não vai licitar, o médico não vai gerir pessoas. O médico é médico, ele sabe diagnosticar, né? Ele faz o diagnóstico de uma doença, ele faz um atendimento, ele é um especialista no seu corpo. Como secretário, eu não preciso entender por que a Tuti está com febre, qual que é a doença da Tuti. Não é essa a função. Você tem que saber da parte da administração daquilo. Né? Então, eu sou técnico em gestão pública, sim, sou especializado em gestão pública. Eu sou um advogado com especialização em gestão pública municipal pela Faculdade Federal do Paraná. Então, quando a gente fala de gestão, sim, eu sou especialista. É como eu falo para você, um presidente da República, ele é engenheiro, médico, advogado, ele é tudo as profissões? Não, não é. Ele é um gestor, ele tem uma compreensão do todo, mas não é isso. Né? Um secretário de obras, ele necessariamente precisa fazer o projeto executivo de uma ponte? Mas ele tem um monte de gente ali junto também, exatamente, tem os técnicos. Então, na saúde, que é o nosso exemplo, quem vai estar lá na ponta? O médico. Qual é a minha função? Fazer o médico estar lá, né? Em quantidade suficiente para atender a população, com a capacidade suficiente para atender a população, com remédio suficiente para atender a população, ou seja, eu tenho que dar condições para que o técnico atue. Exatamente. Né? E saber como financiar isso, né? Que a gente sempre volta no plano econômico. Se você tem dinheiro, você consegue. Se você não tem, você não consegue. Não tem mágica. Exatamente. Exato, não tem mágica, né? E tudo tem que se compreender. O que você consegue, você não consegue. Então, você não vai colocar dinheiro em algo que é muito grandioso e deixar o básico acabar. É o alicerce de uma casa, né? Então, isso é gestão, né? Então, a gente tem que ter compreensão que nem sempre o técnico daquela área é um gestor daquela área. Um médico, ele pode se especializar na gestão e ser um excelente secretário. Mas, primeiramente, ele é um técnico porque ele é um médico. Um enfermeiro... Isso. É enfermeiro. Né? Hoje, nosso secretário de saúde é Solange. A pessoa, assim, super capaz, foi secretária em outros municípios e tal. Ela consegue casar a técnica na área de saúde com a técnica na gestão. Mas porque ela se especializou na gestão. Senão também não conseguiria fazer. Exatamente, não conseguiria. E aí você vai para um segundo estágio, que é realmente a sua pergunta, que é ouvir as pessoas. Né? Eu, por exemplo, a Solange é a nossa funcionária, inclusive ela já está aposentada, salvo engano, no estado. Mas tem muitos anos de casa. Ela já viveu várias gestões. Ela já viu problemas muito parecidos acontecerem. Né? Então, eu me utilizo muito aí, dentro da nossa equipe, dos servidores públicos efetivos do município. A Solange da Saúde, ela é efetiva na nossa rede, né? Uma enfermeira efetiva da rede. O Roberto da Educação é um professor efetivo da rede.
o Marquinhos do Serviço Público é um efetivo da rede. Então são pessoas que conhecem a máquina. Já estão lá há tanto tempo, né? Exatamente. Se você entrar ali no gabinete, você vai ver que os técnicos, as pessoas que trabalham comigo são efetivos. Exatamente. Né? Claro que a gente tem comissionados. Sim, nós temos comissionados. Mas aquelas pessoas que dão o toque da máquina rodando são pessoas efetivas, né? Que elas já vêm com uma bagagem, elas já vêm com know-how, elas já vêm com uma experiência. E aí você, escutando elas, vai dando o seu toque de gestão. Né? Prefeito, você vai colocando o seu ritmo ali. Gente, eu tenho tempo aqui, porque também hoje é sexta-feira da família, do prefeito e tudo mais. A gente vai ficar agora para uma próxima conversa, para a gente focar bem no seu momento como prefeito. Mas eu acho que hoje o Prestando Contas trouxe um pouco da cronologia que trouxe você para ser um prefeito figura hoje. E a gente está vendo, eu estou vendo aqui que não é à toa. Muita coisa estava escrita ali e a gente ainda não tinha entendido. Hoje você nos permitiu entender. Já quero deixar marcado, tá, Bruno? O Bruno que está aqui, o assessor do prefeito, já vai marcar, mas para a gente não se estender muito, já te convido para vir no próximo Prestando Contas. Com certeza, Tuti. Sabe do meu carinho por você, pela sua família, pelos meninos lá na rádio, te parabenizar aqui pelo Prestando Contas. O estúdio é lindo. Tá lindo, não tá? Conversar com você é leve, você consegue Muito fazer bom. com que a gente fique solto, distraído. Por me dar a oportunidade também de contar como é que o Jefferson, né, hoje é o prefeito, né? Cada um tem sua história. Tem um caminho, né? Tem um caminho, né? E o meu caminho, ele é um pouco mais escondido do que o tradicionalmente é um político. Nossa, é isso que eu tava pensando. Não, Porque... não é da popularidade por si só. Ela é técnica. A sua trajetória é muito técnica, né? Porque eu falo pra você, eu não tinha rede social antes de virar prefeito. Então, até um ano e meio atrás, eu não tinha Instagram, não tinha Facebook, não postava nada. Bem-vindo ao mundo digital. Você nunca vai achar fotos minhas ou muito raras, né? Nunca é muito forte, mas muito raro você vai achar foto minha em inaugurações, em eventos. Você vai achar foto minha na prefeitura, no palácio, nas reuniões técnicas, mas nas festas realmente que a prefeitura faz, nas inaugurações, você não vai me ver lá. Né? Eu não tinha rede social, então eu não procurava ter essa exposição, porque eu sempre trabalhei nesse bastidor, nessa parte técnica, formulando e colocando essa situação. Olha que legal a gente poder na frente, né? mostrar aqui. Nenhuma entrevista... Deus bota a mão, o mundo vira, você vira prefeito, e aí você nasce ter também a obrigação de vir conversar com você. Não vem por obrigação, vem porque eu gosto. Sim. Mas é parte do dever do prefeito contar para a população como está sendo trabalhado, quais são as dificuldades, quais são as soluções para os problemas que são apresentados, quais as nossas perspectivas de futuro. Sim. Né? Então a gente tem que vir e falar e contar, né? E aí eu me sinto obrigado também em falar assim, como que você chegou aí, Jefferson? Eu cheguei aqui porque eu fazia isso. Eu sou essa pessoa, eu tenho esse perfil, não espere de mim aquela pessoa tão expansiva como era a nossa ex-prefeita. Né? Cada um tem um jeito, isso. Cada um tem uma personalidade. Né? Ela tem muito mais facilidade, ela tem muito mais características aí na comunicação, ela gosta muito mais de fazer isso do que eu, né? E isso é natural dela, mas o Jefferson tem outras qualidades. E né? Hoje a gente conseguiu mostrar um bastidores muito importante aqui, uma cronologia super importante por aqui, pra gente poder passar depois para um próximo momento para falar mais dessa atividade como prefeito. Ok, muito obrigado. Obrigada, prefeito, adorei você aqui com a gente. Falei que eu ia me enrolar nesse Prestando Contas, mas não tem jeito, é a minha cidade, é onde a gente conhece, é onde a gente convive, vive e é apaixonado por aqui. A gente vai voltar com esse nosso prefeito aqui, o Jefferson Brum, pra gente contar muito mais pra você. Acompanhe.